Pronto, pessoal, boa tarde. Vamos começar a aula hoje de geografia. A gente vai falar sobre a geografia dos oceanos e mares, que é um aspecto na geografia física que a gente tende a não focar muito. A gente lembra muito do relevo dos continentes, né? E a gente vai entendendo que como se os oceanos, dentro dos oceanos, né, fosse tudo uma mesma coisa, né? E não é. E também dentro desse, né, da parte dos oceanos tem um relevo específico, assim como tem no continente, só que esse fica embaixo da água, então é um pouco mais difícil o acesso, e aí por isso que por tanto tempo a gente deixou de estudar, porque não tinha tecnologia suficiente, aparelhos específicos, né? Só que aí, principalmente agora no século XXI, a gente já tem um aprofundamento do estudo dessas regiões, então da parte de relevo e tudo mais, vem avançando. Então é um estudo que ainda está acontecendo. Já tem muito dado, mas ainda falta muita coisa. Em relação à vida marinha também, tem muitas espécies que a gente não conhece, né, que vivem em áreas remotas dentro dos oceanos. Enfim, então a gente vai trabalhar um pouquinho sobre isso no aspecto da geografia física, tá? No livro de vocês veem lá o capítulo, eu não coloquei o capítulo aqui porque às vezes muda de uma edição para outra, mas o nome é o mesmo, tá? Da parte de oceanos e mares, você vai procurar lá, que é o assunto. Deixa eu ver quem está entrando aqui. Então, vamos lá? Começar, então, a gente vai falar sobre a estrutura morfológica marinha, né? Primeiro, depois sobre as correntes marítimas. E aí, dentro das correntes, a gente vai destacar algumas, porque são inúmeras. E no final vai ter uma tarefa para vocês de pesquisa a respeito disso. Porque como é uma parte mais abrangente, né? Muito específica, não adianta a gente ficar falando aqui só os nomes. Então, uma pesquisa para a gente conversar em sala de aula sobre as principais correntes, características, o trabalho vai ser atividade, né? Não vou chamar nem de trabalho. Vai ser em relação a esses aspectos. Então, começando com a estrutura morfológica, né, do marinha, de dentro dos oceanos. Então, ó, assim como nos continentes a gente tem as elevações, as depressões, né, que a gente foi vendo nas outras aulas em relação ao relevo, dentro, né, dos oceanos também existem essas diferenciações, tá? Regiões mais altas, regiões mais baixas, outras mais baixas ainda, né? Se fosse fazer um parâmetro, como se fosse depressão, planície, né? Só que aí são outros nomes aqui, tá? Para a parte do oceano. Então, é muito comum a gente confundir os conceitos de mar e oceano. O mar, ele é uma parte do oceano só, não é tudo. E o oceano é aquela vastidão, né, de água. Então, é o Oceano Pacífico, o Oceano Atlântico, são os principais oceanos do planeta. Os mares, eles estão concentrados mais na parte próximo ao continente, tá? A plataforma continental, então, ou mares que são fechados, né? E por conta da estrutura geológica, eles acabaram ficando fechados, então são chamam de mar, né? Mar Mediterrâneo, enfim. Dentro dos mares também tem as divisões, né? Então o mar, ele já é uma parte do oceano, aquela que está mais perto, né? Não é aquele oceano, aquela coisa toda, vastidão. Mas tem o mar aberto, que é esse. Ele está perto do continente, mas ele tem um contato direto com o oceano, tá? Não tem diferenciação. O mar fechado, que aí é no interior dos continentes, ele não tem contato direto nenhum com o oceano. E o semi-fechado, que é um contato por uma passagem estreita com o oceano. No livro de vocês tem lá alguns exemplos, eu não vou aprofundar muito isso aqui, porque são só nomes, né? E aí na pesquisa de vocês, a gente vai falando, a gente pega o mapa, abre o mapa, e aí vai vendo onde é que fica localizado exatamente esses mares, né? Quais são os principais, pelo menos, são muitos, mas pelo menos os mais importantes. Então, como eu falei no início, a gente tem na parte oceânica, né, o fundo oceânico, um relevo variado, não é a mesma coisa, tá? Só porque está dentro do oceano não quer dizer que é tudo da mesma altura, tudo do mesmo jeito, nem tudo das mesmas espécies marinhas, porque vai depender se o lugar é mais quente, mais frio, das correntes que passam por ali. Tem essa variação até climática também, que tem uma interferência, tá? Então, o conhecimento sobre os oceanos, ele é considerado recente, porque ele vem sendo aprofundado, principalmente de 1940 para cá. Aí vocês dizem assim, nossa, mas 1940 tem muito tempo, né? Muito tempo para a existência humana, se a gente pensar.
mas para estudos científicos, e principalmente estudos geológicos, que a gente trabalha com milhões, bilhões de anos, é muito recente. Então, tem muita coisa a ser pesquisada. É uma área que está em expansão. Então, quem quiser pesquisar, tem muita coisa para pesquisar em relação a essa parte dos oceanos. Tá? É um ambiente aberto para estudos nas universidades, nos institutos, para pós-graduação, enfim. Então, a gente tem aqui a parte mais importante para a gente, né, para os seres humanos, do relevo marinho, essa parte mais próxima, né, ao continente. Então, a margem continental é constituída pela plataforma continental, uma zona de transição em declive, rumo à zona abissal, no assoalho oceânico. Em alguns casos, a margem continental apresenta também uma leve inclinação após o talude, essa inclinação aqui, designada como sopé continental. Algumas têm, outras não têm. E aqui estão os nomes principais, tá? Então, plataforma continental, que está mais perto, talude, região pelágica, dorsal oceânica, abissal, que é a mais profunda, tá? E depois continente aqui de novo. Isso aqui é um esquema, não quer dizer que em todos sejam desta maneira, tá? O que é que eu chamo a atenção aqui? Isso aqui é uma parte muito técnica. E o que é que acontece em algumas provas de vestibular, Enem principalmente? Eles colocam uma figura parecida, ou como essa aqui, e às vezes trocam só a nomenclatura, né, de um para outro. E aí a alternativa correta muitas vezes só está na diferenciação da nomenclatura. Isso é bem chato, né, porque é bem técnico, mas eu dou essa dica para vocês prestarem atenção nisso, na ordem dos nomes. E aí tentem associar, né, que o abissal é o mais profundo, tá? E aí façam associações para não confundir isso aqui, que isso aqui às vezes é o que acontece, eu já vi em algumas questões. Depois em sala, quando a gente vai presencial, a gente pode trabalhar algumas delas só para a gente entender como é que esse conteúdo ele é apresentado nas provas, mas é técnico, tá? A gente aqui discute mais, vai para uma questão mais abrangente, não tão técnica, mas fica a dica. E aqui eu trouxe para vocês uma foto que é bem interessante, está até no livro também de vocês, se tiverem curiosidade de ler um pouquinho mais. É sobre a dorsal mesoatlântica, né? Que é essa parte aqui, ó, que fica no Oceano Atlântico, né? Entre a América do Sul e a África. E o que é que eu chamo a atenção aqui? Se vocês lembrarem, lá da aula de relevo, que a gente falou das placas tectônicas, né? As placas que se chocam, as placas que se afastam. Esse aqui, nessa dorsal, ela tá se afastando, como já vem se afastando há muito tempo, né? Lembram lá que isso aqui era tudo uma coisa só, né? Essa parte aqui, ó, complementa nesse quebra-cabeça aqui. Então, era junto. E aí, com milhões e milhões de anos, foi se afastando e continua se afastando, né? Vai juntar tudo do outro lado. Então, o que é que eles estudam, né? Alguns estudiosos vêm aqui, né? Dentro dessa dorsal mesoatlântica. Então, eles tentam entender, né? Realmente. E aí, tem um fotógrafo que fez essa foto aqui, ó. Que é exatamente em uma parte, claro, dessa região aqui na Mesoatlântica. E aí tem a prova aqui que realmente elas tem esse afastamento, né? Dentro. Então, eu acho bem interessante, porque é a prova dos estudos científicos, né? E aí, por uma fotografia, a gente consegue entender. Então, essas placas aqui, quando vocês forem para as placas tectônicas, vocês vão ver que essa placa, ela se afasta da outra. Já aqui, nessa região do Chile, aqui na América do Sul, até aqui na América do Norte, a gente tem uma placa que se choca, né? Continua se chocando. Então, de vez em quando, a gente ouve falar de terremotos aqui. A Cordilheira dos Andes, ela foi formada há milhões de anos por um grande choque que teve, que subiu, né, que levantou o relevo. Então, é a prova da dinâmica dessa parte das placas tectônicas com a questão marinha. Tá? Agora, a gente vai ver um pouquinho sobre as correntes marítimas. Eu vou falar só de algumas delas, porque são muitas, né? E aí a gente vai trabalhar mais, vai pesquisar aspectos mais interessantes de algumas delas, as interferências que elas têm. Uma delas interferem até na vegetação de alguns lugares, porque vai interferir no clima. Então vamos tentar entender por esse contexto mais complexo e dinâmico, né? De relação entre as questões marítimas, clima e vegetação. Aqui tem um mapinha com as principais correntes do mundo. Então, a gente tem aqui na vermelha as correntes quentes, tá? De onde ela vem, onde ela se forma, para onde ela vai.
né? Ó, vejam aqui, de onde vem, para onde vai, né? De onde vem, para onde vai, qual o caminho que percorre. Algumas percorrem alguns momentos específicos do ano, né? Ou na primavera, ou no verão, enfim. E aí tem uma interferência no clima, às vezes, daquela região, nos animais que chegam nessa região em determinado período do ano por conta dessas correntes. E correntes quentes e correntes frias. Então, a gente vê a influência onde é que acontece, né? Então, normalmente, meio óbvio, né? Que as correntes frias se formam em lugares frios, né? E as correntes quentes se formam em lugares quentes. Só que como é dinâmico, e às vezes em um determinado período do ano, normalmente no inverno, essas correntes frias, elas têm uma interferência maior até onde elas chegam, tá vendo? Chega aqui na parte da África, essa chega aqui na parte do Chile. E essas aqui em específico, que vai para a África, que vai para a América do Sul aqui no Chile, e esta aqui que vai para a Austrália, essa aqui como um todo, a Antártica Circumpolar, na verdade, que forma aqui, mas se divide em 3. Vai interferir numa questão aqui de vegetação. E aí eu vou mostrar um mapa aqui, mas é um dos temas da pesquisa de vocês, tá? E aí a gente vai trabalhar lá na frente dessa relação da vegetação e correntes marítimas e tudo mais. Eu coloquei aqui as principais correntes marítimas, vocês podem até pegar esses nomes, tá no livro de vocês, tá? Para pesquisa. Tentem pesquisar não só pelo livro, mas fora também, porque às vezes tem mais aspectos de curiosidade interessantes dessas correntes, porque no livro está bem simplificado. Então, aqui são as principais. A mais conhecida é a do Golfo, que tem uma interferência muito grande na América do Norte, ali na área dos Estados Unidos com a Europa. Aí eu quero que vocês pesquisem sobre essa corrente, né? O que é que ela é, onde é que se forma, qual a interferência que acontece. Tem a corrente Humboldt, que é da costa sul-americana, que é aquela que vai pelo Chile, que eu falei, que aí tem uma interferência na parte do bioma dali. Humboldt, só por curiosidade, esse nome aqui, ele foi de um dos primeiros geógrafos da área física, tá? Que estudou geografia. Então, eles colocaram o nome de uma pessoa que estudou geografia na corrente. Ele é um dos principais teóricos. A gente, na geografia, né, na parte da universidade, a gente estuda bastante a corrente dele, que é a corrente clássica, um dos primeiros geógrafos. A corrente da costa africana, que aí também tem uma interferência na questão do bioma daquela região. E a corrente antártica circumpolar, que vai para a costa australiana. Ela se forma ali na Antártica, bem fria, e vai para a circumpolar, e vai para a Austrália, né? E aí ela vai em círculos, e ela tem uma interferência também na questão do bioma local da Austrália. E aí, deixa eu ver aqui, é isso aqui. Que aí vai fazer essa interferência aqui, ó, nos desertos. Só que aí eu queria que vocês pesquisassem mais específico como é que acontece esse processo, por que acontece. Como é que uma corrente fria, né, interfere na criação, no surgir, né, fazer com que surja áreas secas e desérticas, tá? Isso aqui tem uma interferência e uma explicação científica. No livro tem um pouquinho falando, mas não é tão aprofundado, então vamos pesquisar para a gente discutir em sala de aula. Aí fica como atividade para vocês fazerem. Mesmo que a aula fique online, aí a gente deixa para a parte presencial, tá? Para discutir o resultado. Então, se semana que vem ainda tiver aula online, aí eu vou seguir com o conteúdo e depois deixo para a sala só a resolução de questão, debate, essas pesquisas e tudo mais. E aí, como eu falei, a aula é um pouquinho mais curta, porque tem atividade para fazer, tá? Então, vocês têm aí um tempinho já do que seria toda a aula, né? Que se fosse em sala, vocês iam fazer essa pesquisa agora, trabalhar. Então, a atividade qual é? É uma pesquisa sobre as principais correntes marítimas do mundo. Quem quiser dar um print aí, ou tira uma foto, ou escreve. Eu vou disponibilizar esse vídeo lá no AVA também, aí vocês podem dar um pause, mas enfim, quem quiser já ir começando. Então, pesquisa sobre as principais correntes marítimas, que é aquelas lá que eu falei, né? Tem a do Golfo, tem aquelas outras principais, tem no livro, mas aprofundem. Tentem pesquisar em outros lugares para falar, tá? Não é só para ler. Então, pesquisem, coloquem no caderno, numa folha, ou enfim, no celular de vocês, mas para a gente conversar em sala de aula e ver as principais características, fazer um quadro, né, com as principais correntes, para a gente poder entender. Então, ler e escrever. Aí, o que eu coloco, professor? O que eu pesquiso sobre a corrente, né? Esses aqui são aspectos principais, mas vocês podem colocar mais coisas. Então, a localização. De onde vem para onde vai.
qual a influência dessa corrente no planeta, né? Ela interfere em quê? No clima, na formação de vegetação, como a gente viu lá no outro, né, no slide anterior, e as principais características, se é uma corrente quente ou uma corrente fria. Além disso, e complementando, que aí também tem no livro de vocês, é o fenômeno do El Niño e de Laninha. Esse aqui no livro está até bem completo, assim, está mais especificado, explicando como. Está no final do capítulo de Oceanos e Mares, tá? Mas também tem muita coisa na internet para a gente entender, porque são dois fenômenos complementares, opostos, mas complementares. Então, o que é, né? O que é esse fenômeno e o que é que ele causa quando ele acontece. E aí tem uma interferência aqui no Brasil, tá? Um desses aqui. Ou os dois. Enfim, eu quero saber de vocês, é um trabalhinho de pesquisa. Eu vou encerrar a aula, vou parar a gravação para a gente conversar um pouquinho mais, mas acho que da aula foi isso hoje, em relação a oceanos e mares. E... interrompi aqui.